Minnesota Timberwolves vencendo por um pontinho do Dallas Mavericks. Cleveland Cavaliers perdeu para o Houston Rockets. Boston Celtics venceu na prorrogação. E o brasileiro Gui Santos fez a sua maior pontuação com a camisa do Golden State Warriors, mas mesmo assim perderam para o Sacramento Kings. Esses e todos os outros jogos da NBA que tiveram ontem, nesse dia 22 de janeiro, quarta-feira, você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar a partir desse jogo do Dallas contra o Minnesota, com vitória do Minnesota por um pontinho, 115 a 114. A gente vai passar por todos os outros jogos até esse último, que foi a vitória do Boston na prorrogação contra o Clippers, beleza? Então vamos começar aqui nessa vitória do Minnesota, que nem eu falei, vitória por um pontinho em Dallas. Vamos olhar aqui primeiro o lado de Dallas, dos Mavericks. E aí é que a gente já vê dois pontuadores que carregaram esses pontos do Dallas. O Kyrie Irving com 36 pontos e 9 assistências. E o PJ Washington com 30 pontinhos também. Isso que ele matou apenas uma de 5 nas bolas de 3, que é uma forte característica dele. Então nem usou essa principal característica dele, mas mesmo assim conseguiu contribuir com 30 pontos. Mais da metade dos pontos do Dallas vieram de Kyrie Irving e PJ Washington. Tá bom? Vale destacar muito o número de assistências do Curry, sendo o principal pontuador e principal assistente do time. Sem o Doncic, é isso que a gente espera, né? Carregar esse time. O Gafford com duplo-duplo, 14 pontos e 12 rebotes. O Grimes fez apenas 5 pontos. O Prosper apenas 4 pontos. Max Kleber contribuiu com 10 pontinhos, entrou bem. O Dewey não, cara, o Dewey não dá. 31 minutos, fez 9 pontos, fez, mas foi 4 de 13 nos arremessos, apenas uma assistência, que depois do Kyrie Irving, é o Dewey que tem que chamar a responsabilidade nessas assistências. E o cara em 30 minutos deu apenas uma, entendeu? Então, o Dallas precisa melhorar esse reserva para esse cara de criação. Tem o Doncic, tem o Kyrie, depois deles não tem mais ninguém. O Cara, qual que é o nome dele? Me deu um branco agora. O Nadio Marshall poderia fazer isso, mas ele não jogou, né? E aí, quem teria que fazer isso é o Dewey. Só que não conseguiu contribuir nessa característica dele, tá bom? Olhando o lado do Minnesota agora, McDaniels, principal pontuador do Minnesota, isso é raro. Fez 27 pontos, ainda pegou 8 rebotes. Outro que tem a característica das bolas de 3 e matou apenas uma. Anthony Edwards, 21 pontos, 5 rebotes e 7 assistências. Mike Conley, 18 pontos e 8 assistências. Excelente jogo. Julius Randle, 16 pontinhos, apenas 3 assistências, até pegou 6 rebotes, mas... Cara, eu já venho comentando aqui no canal, cara. Trocou o Karl Anthony Towns pelo Julius Randle. O Julius Randle dessa vez não contribuiu em assistência, ele vinha contribuindo. E em rebotes também ele normalmente fica beirando ali uns 10. Dessa vez fez um pouquinho a menos também. Mas, putz, cara, você tem que suprir principalmente no quesito pontos. E o Julius Randle já são vários jogos que ele não consegue ser um dos principais pontuadores do time. O padrão é Anthony Edwards, principal pontuador do time, e Julius Randle, segundo maior pontuador. Dessa vez, nem o Anthony Edwards foi o principal pontuador. 6 de 19 nos arremessos. Um aproveitamento ruim. E o Julius Randle, 4 de 13 também. A questão é que o Minnesota tem um bom elenco, né? O Naz sempre agrega muito do banco. O McDaniels fez 27 pontos. O Julius Randle fez 18. Até o Gobert fez 14. Mas quase tudo de lance livre. Mas o Julius Randle entregando bem menos do que se espera e do que principalmente se espera de uma troca com o Karl Anthony Towns, que vem se destacando muito e é um dos melhores jogadores dessa temporada pelo New York Knicks, né? Vieram do banco Naz Reid sempre bem, com 12 pontos e 6 rebotes. O Nickeil Alexander-Walker também deu 7 pontinhos para o time, tá bom? Enfim, grande destaque aqui para o McDaniels, contribuiu bastante. E do lado do Dallas, o PJ e o Curry carregando a maioria dessa pontuação, mas o Grimes e o Prosper, os outros titulares, bem abaixo. Com isso, vitória do Minnesota por um pontinho, tá bom? Aí agora a gente vai para mais uma vitória do Detroit, cara. 23 vitórias e 21 derrotas, né? Tem uma campanha melhor, inclusive, que o Atlanta Hawks. 114 a 104 para o Detroit em Atlanta. Vamos olhar aqui primeiro o lado do Atlanta. Principal ponto... Nossa, Troy Young. Principal pontuador do time foi o Dyson Daniels, duplo-duplo, com 20 pontos e 10 rebotes. Isso que não matou nenhuma de 3 também, que é outra característica dele. Jalen Johnson, 17 pontos e 9 rebotes, sem nenhuma de 3 também. 0 de 6, 0 de 5. Putz, aí a gente já vê um pouquinho do porquê que o Atlanta perdeu, né? Dyson Daniels, 0 de 5. Jalen Johnson, 0 de 6. Trae Young, 1 de 4. Então, assim, olha o DeAndre Hunter,
0 de 9. As bolas de 3 ficaram claras. O Bogdanovic, 0 de 4, 0 de 9 no total dos arremessos. Um aproveitamento horrível do Atlanta Hawks. Não tem como vencer desse jeito mesmo. Então, aqui a gente já enxerga os principais motivos dessa derrota: o aproveitamento ruim dos arremessos e em específico dos arremessos de 3 pontos. Trae Young só 13 pontos para o principal pontuador do time, independente das 9 assistências, mas 13 pontos é muito pouco para o franchise player do Atlanta Hawks. O Okongo dessa vez apenas 9 pontos, mas de novo 10 rebotes, ele que pegou essa vaga de titular do Capela. Dessa vez o Capela contribuiu mais, vindo do banco, 16 pontos e 10 rebotes. DeAndre Hunter, mesmo errando todas as bolas de 3 pontos, fez 10 pontos, tá bom? 2 de 14 nos arremessos. O DeAndre Hunter sempre contribui muito do banco, mas dessa vez não conseguiu. Tipo, até deu 10 pontos, mas 2 de 14 nos arremessos é muito ruim. Mais da metade dos pontos vieram de lance livre, tá bom? Então, DeAndre Hunter muito mal no jogo e, no geral, todos os arremessos de 3 pontos em específico, muito mal do Atlanta Hawks. Olhando o lado de Detroit, Cunningham, mais um duplo-duplo para ele, 29 pontos, 11 assistências, mais um grande jogo. Alçar Thompson, 16 pontos, só que não pegou nem rebote nem assistência. Rebotes ele normalmente tem uma média interessante, dessa vez não fez isso, mas 16 pontos para ele. Jalen Duran, duplo-duplo, com 14 pontos e 12 arremessos. Vale destacar muito o que o Jalen Duran vem fazendo, porque, tipo assim, 14 pontos não é algo impressionante, mas 6 de 7 nos seus arremessos é um aproveitamento espetacular. E quase todo jogo ele tem um aproveitamento muito bom. Então, assim, ele não passa de 20 pontos, mas quando ele arremessa, ele acerta. Mais ou menos isso, tá bom? O Tobias apenas 9 pontos, o Tim Hardaway apenas 3, né? 1 de 8 nos arremessos, não fez um bom jogo. Malik Beasley vindo muito bem do banco, 19 pontos, ó, 5 de 11 nas bolas de 3. Só o Malik Beasley fez... Vamos contar quantas bolas de 3 teve o Atlanta Hawks? Uma, o Craig matou 3, né? Então aqui 4 bolas de 3, com mais 2 o Matheus ali. Matheus, não sei como é que pronuncia. 6 bolas de 3 no total do Atlanta Hawks. Só o Malik Beasley foi 5, entendeu? Então assim, é muito desproporcional esse aproveitamento de 3 pontos do Atlanta Hawks, tá bom? Muito ruim. Em específico o DeAndre Hunter, principalmente, que é uma forte característica dele e não matou nenhuma. Fontaine matou mais 3, só entre o Malik Beasley e o Fontaine mataram mais bolas de 3 que o time inteiro do Atlanta Hawks. Então aqui já. O Stewart, 12 rebotes em 19 minutos, também se impondo bastante. Enfim, com isso, vitória de Detroit. Agora a gente vai pra vitória do Fênix, venceu o Brooklyn Nets, coitado do Brooklyn Nets. Eu todo jogo, todo dia eu tô falando isso, cara, mas é porque não tem como, cara. É um remendo de time. E dessa vez nem o D'Angelo Russell jogou, nem o Ken Johnson jogou. Putz, os caras já desistiram de Detroit, de Brooklyn, cara. Parece que já deram férias pra todo mundo. Essa que é a verdade. Principal pontuador, Keon Johnson, com 20 pontos. Jalen Wilson, 15 pontos. Claxton, duplo-duplo. Tyrese Martin dessa vez titular e apenas 2 pontos. Quando ele vem do banco, mete 15, 20 pontos. Titular, 2 pontos, 1 de 10 nos arremessos. Sentiu a pressão. O White Reed, inventaram esse cara. Ele não existia, inventaram para esse jogo 12 pontos. Tá bom? Mas ó, sem D'Angelo Russell, sem o Cameron Johnson, sem o Cameron Thomas, o D'Anthony Melton não estreou, machucado desde que chegou do Warriors, né? O Ben Simmons também, mais um jogo que não joga. Cara, os caras já parece que já deram férias pra todo mundo. Ninguém joga. E aí vai ser atropelado todo jogo. Aquele jogo contra o Clippers foi, putz, bizarro, né? Mais de 50 pontos, se eu não me engano, de margem. 120, alguma coisa, 60, 80. Então, assim, é um Brooklyn Nets. Não tem a mínima condição. Do lado do Fênix, principal pontuador Devin Booker com 32 pontos. O Kevin Durant com 24 pontos e 8 rebotes também. Os outros titulares nenhum com uma pontuação interessante, mas é porque arremessaram um pouco, né? Tudo em cima de Devin Booker e Kevin Durant, que são os principais jogadores do time. Vale destacar o Nick Richards em 21 minutos, 15 rebotes, né? Se impondo bastante nesse quesito. Enfim, de grandes destaques é isso daí. Tá bom? Qualquer time que enfrentar o Brooklyn Nets, até o Portland Trail Blazers, até o Washington Wizards se bobear, tem total condição de vencer, cara. Porque esse Brooklyn desse jeito, não dá. Não dá. Vitória de Memphis, 132-120, tá bom? Cara, esse jogo deve ter sido muito interessante. De um lado o Jamoran, do outro o Lamelo Ball. Um jogo com dois caras que fazem um basquete muito bonito, né?
Desmond Bane com 24 pontos e 8 assistências. Jaren Jackson 22 pontos. Jamoran duplo-duplo com 16 pontos e 13 assistências. Wells com 13 pontinhos também. O Idey, dessa vez apenas 6 rebotes, né? Mas jogou só 18 minutos. Tem um minuto, ele é titular, mas ele joga pouco, né? Luke Kennard vindo do banco com 23 pontos, 7 bolas de 3, espetacular, cara. O Jay Huff também com 13 pontos em 6 minutos, cara. Com 3 bolas de 3 também. Em 6 minutos você fazer 13 pontos é um aproveitamento bizarro, tá bom? Vindo muito bem do banco esses dois, principalmente. Do lado de Charlotte, Mark Williams, 38 pontos, cara. 14 de 18 nos arremessos, sem nenhuma bola de 3. É, ele é pivô. Caraca, espetacular, tá bom? Mark Williams é o nome da fera. Ainda pegou 9 rebotes e 5 assistências. Que isso? Lamelo Ball, 22 pontos, 8 rebotes, 6 assistências. Miles Bridges, 17 pontos. Josh Green e o Nick Smith Jr., 9 pontinhos também. O Coach que veio do Fênix, apenas 6 pontos. Mas Mark Williams, muito destaque pra ele, cara. 38 pontos, que isso. Tá bom. E do lado do Grizzlies, duplo-duplo do Jamoran. É um time que coletivamente é muito bom, mas grande destaque pro Luke Kennard, com 7 bolas de 3. Aí agora a gente vai pro esperado, né? O Oklahoma venceu do Utah Jazz. 54 pontos do Shai. 54. Tá maluco. MVP, não tem muito o que falar. Ah, mas o Jokic... Cara, o MVP tem que ser do time que tá vencendo todo mundo. Não tem muito o que pensar. Ah, mas ele é muito completo. Cara, quem é que tá no topo? Quem vencer a NBA, cara? É porque assim. É. Dane-se, o Shai é o MVP. Não vou nem argumentar muito, não. Jalen Williams, 25 pontos. E aí os outros titulares um pouquinho abaixo, né? Tudo foi pro Shai, né? 35 arremessos, né? Ele converteu metade praticamente. Não é um aproveitamento espetacular. Teve 18 lances livres pra ele, né? Enfim, é porque teve um volume muito alto e com isso muitos pontos. O aproveitamento nem foi nada espetacular, mas é porque arremessou muito, né? O Dort 5 pontos, Jalen Williams 13 pontos, vai destacar o Cason Wallace com 13 pontos vindo do banco. Enfim, do lado do... De novo, sem o Hartenstein e sem o Chat, né? Não precisou nem de pivô para vencer esse jogo. Do lado do Utah Jazz, Collins com 22 pontos, 12 rebotes. Sexton com 14 pontos e 9 assistências. Kessler, outro com duplo-duplo, né? 17 pontos e 15 rebotes. O Keontae George, 15 pontos e 10 assistências também. Dos titulares, 3 caras com duplo-duplo e o Sexton beirando um duplo-duplo, né? Por uma assistência não veio. Quase que teve 4 caras com duplo-duplo, mesmo assim o Utah Jazz perdeu. Do banco Collier, que geralmente dá muitas assistências, apenas 2 abaixo nesse quesito. Mas grande destaque, lógico, o Shai. 54 pontos, tá maluco. Agora a gente vai para a vitória do Houston Rockets, vitória por um pontinho contra o Cleveland, tá bom? 109 a 108. O maior pontuador do Houston foi o Van Vliet, com 26 pontos. Singan com duplo-duplo, 18 pontos e 11 rebotes. Amen Thompson também, duplo-duplo, 16 pontos e 16 rebotes. Jalen Green apenas 10 pontos, 4 de 16 nos arremessos. Não fez um grande jogo. John Brooks apenas 4 pontos também, mas arremessou pouco, né? Nem tentou. Só fez o cardiozinho dele no jogo. Whitmore, 16 pontinhos e Terry Eason, 12 pontinhos, os dois agregando muito do banco. Steven Adams, em 18 minutos, 11 rebotes, também se impondo muito nesse quesito. No lado do Cavaliers, Darius Garland, 26 pontos, Donovan Mitchell apenas 19, né? 7 de 21 nos arremessos, aproveitamento bem abaixo do que ele pode render pro time. Jarrett Allen, duplo-duplo, com 13 pontos e... 17 pontos e 13 rebotes. Max Struz apenas 5 pontos. Dean Wade, 8 pontos e 8 rebotes. Ty Jerome vindo bem do banco com 18 pontinhos. O Niang com 8 pontinhos e 5 rebotes. Sam Merrill, 7 pontos e 5 rebotes. Também agregaram, mas nada disso o suficiente para, por um pontinho, perder para o Houston Rockets. Agora a gente vai para a vitória do Sacramento contra o Warriors, 123 a 117. Olhando primeiro o lado do Sacramento, principal pontuador, DeRozan, com 32 pontos. 12 de 21 nos arremessos, muito bom. O Sabonis, outro duplo-duplo, 26 pontos e 18 rebotes. Malik Monk beirando um duplo-duplo, 20 pontos e 9 assistências. De'Aaron Fox abaixo, né? Cara, o De'Aaron Fox fez um jogo horrível. E mesmo assim o Sacramento venceu. A importância de ter trazido o DeRozan, mesmo com seu, talvez, principal jogador, De'Aaron Fox, com 2 de 11 nos arremessos, é porque ele teve 10 lances livres, né, cara? Por isso que ele fez 14 pontos.
Mesmo com ele bem abaixo. Caraca, ele converteu todos os lances livres, por sinal. Fez um jogo abaixo, mas aproveitamento. Cara, por sinal, olha esses lances livres aqui, cara. DeRozan errou só um, Sabonis acertou todos, Malik Monk acertou todos, o De'Aaron Fox acertou todos. É um aproveitamento espetacular, cara. Tá? Esses lances livres do Sacramento é um aproveitamento muito bom. Mesmo assim, com o De'Aaron Fox jogando mal, tem o DeRozan pra conseguir chamar a responsabilidade. Keegan Murray ainda com 13 pontos. Todos os titulares passaram da linha dos 10 pontos. Do banco, ninguém se destacou muito. Do lado do Warriors, Andrew Wiggins, 25 pontos. Quem mais? Buddy Hield começou como titular, fez 17 pontinhos. Curry apenas 14, né? Deu 12 assistências, mas 14 pontos pro Curry. Ainda mais ele sendo disparado principal e talvez o único jogador que chama a responsabilidade nesse time. É muito pouco. Gary Payton só 8 pontinhos. O Kevin Looney apenas 9 minutos em quadra e não fez nenhum ponto. Aí o Sabonis domina mesmo. Não tem como. Não tinha nem ninguém para concorrer nesse pivô. Aí, que nem eu falei, o Gui Santos fez a maior pontuação dele. Em 22 minutos, 16 pontos, espetacular. 4 de 5 nas bolas de 3. Contra o Boston, ele fez um jogo abaixo, com aproveitamento muito ruim nas bolas de 3. Dessa vez, um aproveitamento espetacular. Né? Então, ele mostrando que realmente merece muitas oportunidades. E ainda mais com o Kuminga não vindo jogando recentemente, o Gui Santos está aproveitando muito bem as oportunidades. Tanto é que, de novo, passou da linha dos 20 minutos em quadra. Então, ganhando um protagonismo nesse time do Warriors. Mason Moody, mais um jogo bom, vindo do banco, com 11 pontos. Trace Jackson Davis, com 11 pontos e 8 rebotes. Né? Ele que tinha que disputar com o Sabonis. Nem fez um jogo ruim, mas é porque o Kevon Looney bem abaixo. O Schroeder ainda não entregou o que pode, né? Apenas 7 pontos, até deu 5 assistências, mas muito pouco. Então, de destaques é isso. Mais uma derrota pro Warriors. Tem mais derrotas do que vitórias. Aí agora a gente vai para a vitória do Boston na prorrogação por 117 a 113. Já vou destacar aqui, o Clippers jogou sem o Harden. Sem o Harden e sem o Kawhi Leonard. E mesmo assim levou o jogo para a prorrogação. Derrick Jones, principal pontuador, com 29 pontos. Kevin Porter Jr. com 26 pontos. E o Amir Coffin com 24 pontos. Só entre esses três tem praticamente 80 pontos, cara. Então os três fizeram um grande jogo. Tanto é que o Amir Coffin 44 minutos de quadra. Então, assim, caras que conseguiram se superar para deixar o Clippers em um jogo muito competitivo contra o Celtics, que daqui a pouco eu vou pro lado do Boston. E o Porzingis não jogou. Se eu não me engano, o Holiday não jogou. A gente vai conferir daqui a pouco, tá bom? Terrence Mann fez 11 pontinhos. O Bamba, 5 pontos. Apenas 3 rebotes, né? Muito pouco. Caraca, 11 pontos para esse... 11 rebotes, aliás, para esse Kobe Brown, tá bom? De destaques é isso. Do lado do Boston, ó. Jaylen Brown 25 pontos, Tatum 24 pontos, Derrick White 20 pontos, Sam Hauser 15 pontos, Luke Cornet apenas 2. Que nem eu falei, o Porzingis e o Holiday não jogaram. Vieram do banco, Neemias Queta com 11 pontinhos, Pritchard apenas 9, o Al Horford também não jogou. Enfim. Mesmo assim, vitória de Boston na prorrogação. Mas vale destacar que o Clippers, mesmo sem o Harden, o Zubat também não jogou, o Norman Powell não jogou. Cara, o Clippers poupou tudo, poupou, o Barra não puderam jogar. O time inteiro. Aqui, ó, o Norman Powell, que é o principal pontuador, não jogou. O Harden, que é o principal jogador do time, não jogou. O Zubat, que é o principal reboteiro, não jogou. O Kawhi, junto com o Harden inteiro fisicamente, são os principais jogadores desse time, também não jogou. Jogou sem o seu time titular inteiro e mesmo assim levou o jogo para prorrogação com Derrick Jones fazendo quase 30 pontos. Então assim, perdeu, mas fez muito mais do que se esperava com esse time, tá bom? Então deu muito trabalho pro Boston, beleza? No geral é isso, deu para passar por todos esses jogos que tiveram ontem na NBA. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se você não gostou, pode deixar o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, todo dia eu tô trazendo essa passando por todos esses jogos diariamente. Então, com você inscrito e com o sininho ativado, o YouTube sempre vai te mandar esses vídeos, beleza? Foi esse o vídeo, valeu e falou!